Fala pessoal, professor Douglas. Na aula de hoje vamos ver sobre propriedades da radiciação. Se você ainda não é inscrito, faz a inscrição no nosso canal e continue nos acompanhando. Bem pessoal, aqui eu separei algumas propriedades que podem vir a cair em questões para que a gente venha entender o assunto de uma maneira mais básica. Na propriedade número 1, a gente tem A elevado à fração m sobre n. Isso em forma de radiciação é igual a raiz de A elevado a m. E o n, que estava no denominador, vai ficar no índice, aqui em cima. Seria mais ou menos assim, ó, pessoal. Digamos que eu tenha 3 elevado à fração 3 sobre 2. Passando essa potência para a radiciação, para uma raiz, a gente vai ter mais ou menos assim, pessoal. Vamos colocar o denominador no índice, tá ok? Vamos colocar a base a gente repete, que é o 3, e vamos colocar o numerador servindo como expoente da base. Aqui vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 3. A gente sabe que 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Ele quer a raiz quadrada de 27. Embora a gente saiba, né, pessoal, que não vai dar um número inteiro. Na segunda propriedade, a gente tem uma raiz elevada a um expoente que está fora do parênteses, sendo que o índice é idêntico ao expoente. Isso aqui em forma de radiciação, sem os parênteses. O expoente que estava fora vem para dentro, se junta à base e repete o processo. Aqui seria mais ou menos isso, pessoal. Bem facinho. Raiz quadrada de 4 elevado a 2. O 2 está fora do parênteses. Nós vamos pegar o 2, que estava fora, e trazer para dentro do parênteses. Raiz quadrada de 16, que vai ser igual a 4. Já na terceira propriedade, pessoal, a gente tem aqui uma raiz dentro do parênteses elevado a um expoente diferente do índice que está dentro do parênteses. Como é que seria mais ou menos assim, pessoal? Seria basicamente a mesma coisa, tá? Digamos que aqui eu queira a raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 27, e o 2 está fora do parênteses. Aqui o 3 está representado pelo N, o 2 pelo M e o 27 pela letra A, tá ok? Resolvendo aqui, pessoal, a gente traria o 2 para dentro, para junto à base, ficaria 27 elevado a 2, tá ok? E aí a gente resolve consequentemente. Na propriedade 4, a gente tem raiz dentro de raiz. Quando isso acontece, nós vamos multiplicar os dois índices e repetir a base. Mais ou menos assim. Digamos que aqui tem a raiz quadrada dentro de outra raiz quadrada com a base 16. Aqui a gente vai multiplicar os dois índices, tá ok? No caso aqui, como no exemplo tem N e M, como se fossem dois diferentes, então vamos mudar aqui, vamos colocar um 3, 2 vezes 3 e 16
dentro da raiz. Multiplicação aqui daria uma raiz com índice 6 e base 16. Quinta propriedade, pessoal. Raiz de A vezes B. Aqui ele ramificou, ele separou que raiz de A vezes raiz de B é a mesma coisa que raiz de A vezes B, quando os índices são iguais. Vamos fazer o exemplo aqui. Raiz quadrada de 5 vezes 3. Sabemos que não será um número decimal, mas aqui é só para a gente usar como exemplo. Seria a mesma coisa que raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3. Aí vocês me perguntam, professor, e por que é necessário entender, saber as propriedades? Bem, pessoal, isso vocês vão entender nas próximas aulas, em que nós estivermos resolvendo exercícios. Há exercícios que a gente precisa separar as multiplicações e utilizar outras propriedades. Pessoal, aqui na sexta propriedade, a gente tem a raiz de uma fração, raiz de A sobre B. Resolvendo, a gente vai fazer a raiz do numerador e a raiz do denominador. A gente praticamente duplica aqui a raiz, mantém o índice e resolve o exercício. Lembrando que B, o denominador, não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Digamos que eu queira a raiz quadrada, no lugar do n aqui é 2, de 16 sobre 25. A gente duplica raiz de 16 sobre raiz de 25. E aí vamos resolver. Aqui vai ficar 4 sobre 5. É mais ou menos assim, pessoal. Na sétima propriedade, a gente tem uma multiplicação de raízes com bases diferentes e índices diferentes. Nós vamos uni-las, manter os índices e pegar os índices e elevar a base correspondente à raiz. Porém, pessoal, se vocês perceberem, a gente elevou o A à letra M. E o M não é o índice do A, o M é o índice do B. Então, a gente vai multiplicar os índices e elevar as bases aos índices, trocando as raízes, certo? Na prática é mais ou menos assim, ó. Se a gente tem aqui a raiz quadrada de 4 vezes raiz cúbica de 27. A gente tem bases diferentes, índices diferentes. Agora a gente vai juntar tudo em uma só raiz. Vamos multiplicar os índices. Vamos repetir as bases, multiplicando-as. E o expoente que nós vamos colocar na base vai ser o da outra raiz. Se o expoente se o expoente da base 4 é representado pelo índice 2, então a gente vai utilizar o índice 3 para ser o expoente do 4. Tá ok, pessoal? Então aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. 4 elevado a 3, aproveitamos o índice do 27 e 27 elevado a 2. Nós aproveitamos o índice do 4. A raiz vai ficar sendo igual a 6, vai ter índice 6. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vamos colocar aqui embaixo
2 vezes 3, 6. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vezes 27 vezes 27 vai ser igual a 729. Então aqui eu não vou fazer a multiplicação para a gente não perder mais tempo, mas a raiz vai ter o índice 6, 64 vezes 729. Tá beleza, pessoal? Na propriedade 8, a gente tem uma fração. A fração já está separada as suas raízes, diferentemente aqui da sexta propriedade. Porém, pessoal, aqui os índices eles são diferentes, tá ok? Na resolução a gente vai multiplicar os dois índices diferentes e construir uma fração, repetindo a base e trocando os índices. Se o índice de A é n, a gente vai colocar como expoente do B. Se o índice de B é m, a gente vai colocar como expoente do A. Então, vocês começam a perceber, pessoal, que quando a gente tem duas raízes na fração, a gente segue a regra de trocar os índices no caso da multiplicação, tá ok? Aqui, pessoal, na sétima propriedade, a gente percebeu que quando juntamos as duas raízes, os expoentes foram trocados, ou seja, o índice do A era n e o índice do A, a letra n, se transformou em expoente do B. E o índice do B, que foi a letra M, se transformou em expoente do A. Então, a gente inverte. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Digamos que seja 2 vezes 3, ok? N representado por 2 e M representado por 3. Aqui seja 4 e embaixo seja 2. Representamos o A, o 4, e o B, o 2. Pessoal, já que o N é igual a 2, vamos utilizar ele para ser o expoente da letra B do 2. E o 3, que é o M, que era o índice do B, vamos utilizar ele para ser o expoente do 4. Então, vai ficar 2 vezes 3 no índice daqui da nova raiz, 4 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2. Como resultado, a gente vai ter 6, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 2 vezes 2 é igual a 4. Tá ok, pessoal? E aqui, pessoal, na nona propriedade, eu deixei um exemplo até mais simples do que os outros. Aqui vai ser mais ou menos assim, pessoal. Se o radical possuir um índice igual ao expoente do radicando, tá vendo que o índice é igual do radical e do expoente do radicando, n e n, a raiz será igual à base do radicando. Vamos ver como é que é isso na prática. Raiz quadrada de 4 sobre 2. A gente sabe que raiz quadrada de 16 é igual a 4. Ou seja, se o radical possuir um índice igual ao expoente do radicando, 2 e 2, a raiz será igual à base do radicando. A base é 4 e o resultado da raiz também é 4. Tá aí algumas propriedades, pessoal. Sigam o nosso canal e não deixe de dar um like. Um abraço e até a próxima.